E nessa noite eu quero pensar com você um pouquinho sobre o livro de 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versos 17 e 18. 1 João, capítulo 4, versos 17 e 18. Eu quero pensar com você sobre o tema o amor que vence o medo. 1 João, capítulo 4, versos 17 a 18 dizem assim: Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nas versões mais antigas, o amor lança fora todo o medo. Vamos orar? Pai querido, ó Deus, Tu és o nosso Deus forte, a nossa fortaleza, e nesse tempo queremos pedir ao Pai que o Senhor fale conosco, através do Teu Espírito Santo, através da Sua palavra, iluminando as nossas mentes e corações, com o Teu amor e com a Tua vontade. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, temos vivido um tempo muito difícil. Um tempo onde o medo tem tomado o coração de cada ser humano. Um tempo onde o medo tem trazido para mim, para você, preocupações, angústias, anseios. A crise do coronavírus trouxe de verdade medo. É uma doença que causa medo em cada um de nós. As pessoas estão preocupadas, medo de serem contaminados, medo do futuro, medo do pior que muitos acreditam que ainda está por vir. Há um medo generalizado em cada um de nós. E precisamos lidar e enfrentar esses medos. O medo faz parte da natureza humana. Jesus sabia disso e muitas pessoas afirmam que no Novo Testamento a expressão não tenha medo é repetida 365 vezes. Como diz um pastor amigo meu, eu nunca contei, então não posso dizer que é verdade. Mas há estudiosos que dizem que ela aqui está. E o fato é que, independente do número de vezes, essa é uma expressão recorrente de Jesus. Não tenha medo. E agora João, na sua primeira carta, vai dizer que esse amor lança fora, ele vence o medo. João está no capítulo 4 apresentando 5 razões pelas quais os cristãos devem amar. João está falando sobre a importância de amar, como servos de Deus, vivermos motivados, movidos, impulsionados pelo amor. E o amor, amados, ele vai ser a segurança do cristão em meio ao juízo de Deus. Deus estabelecerá o seu juízo e tem estabelecido a cada tempo. E no dia final, no momento final, o juízo de Deus será concluído, feito de maneira plena, mas João vai dizer que o amor vai ser a garantia que eu e você temos para não temer o juízo. É o amor que vai nos permitir, e então precisamos entender que amor é esse. Como que esse amor vai se relacionar comigo e com você? De que maneira nós nos relacionaremos com ele? De que maneira ele terá espaço em nossa mente, em nosso coração, para viver de maneira adequada? Nesse tempo em que nós estamos vivendo, Deus também está estabelecendo os seus juízos, a sua vontade, a sua soberania. E compreendendo, amados, que o amor tem um lugar no nosso coração, na nossa vida, pois estamos em paz com Deus, nós vamos estar devidamente posicionados em segurança diante desse tempo. João está apresentando características de maturidade. E o amor maduro vai produzir confiança em mim e em você. É muito importante observar que na lógica humana ela vai caminhar diferente da lógica bíblica. Porque na lógica humana o contrário de medo é coragem.
O contrário do medo, o antídoto para o medo é a coragem. Então cremos que a coragem é o que vai nos fazer vencer o medo. Mas na ótica bíblica, nessa posição está trocada. O antídoto para o medo não é a coragem, é o amor. Porque João vai dizer que o que lança fora todo o medo é o amor e não a coragem. Pastor Neil Barreto tem uma citação sobre essa questão bastante interessante que diz que o oposto de medo é amor. Porque se alguém se sente sem coragem para seguir, mas ainda tem amor no coração, ela pode ir e conseguirá conquistar aquilo que deseja. Podemos caminhar sem coragem, mas não conseguiremos alcançar sem amor. O amor é um instrumento de Deus para podermos avançar, principalmente em tempos adversos. Não se vence a adversidade num casamento sem amor. Não se vence a adversidade nas relações pessoais sem amor. Não se vence e não se conquista nada sem amor. O amor é a mola propulsora de Deus para continuarmos avançando. Ninguém consegue evangelizar, falar de Deus, falar da graça do amor de Deus sem ter amor por Deus, pela sua escritura, pelas vidas que estão se perdendo. O amor vai ser o combustível que nos impulsionará e a confiança que teremos para seguir. Então, precisamos perceber que esse amor vence o medo. E por que esse amor vence o medo? Porque esse amor é o amor perfeito de Deus. Ele não é um amor humano. E o grego bíblico tem 3 palavras que são traduzidas por amor. A primeira palavra é filia, ou filéu, que representa o amor fraternal, a caridade, o amor entre irmãos. Aquele relacionamento de amizade, isso é chamado de amor também. A segunda palavra é a palavra eros, aquele amor da relação de um homem com uma mulher. O amor relacional no âmbito de um homem e uma mulher juntos. E a terceira palavra é ágape, que representa o amor de Deus. E é esse amor que João usa para descrever que vence o medo. O amor de Deus tira de nós o medo. O amor de Deus nos leva, amados, a reverenciá-lo. Aí nos faz achegar a Ele sem medo algum, pois nós fazemos isso através de Cristo e por meio de Cristo, passando a chamar Deus de Pai. É Cristo quem nos ensina isso. Deus deixa de ser apenas o Senhor, o soberano, o julgador, o examinador, o juiz, e passa a ser agora Pai. Pai amoroso, Pai que conhece as nossas estruturas, Pai que examina, Pai que se compadece de mim e de você, Pai que ama a mim e a você. Deus é o Pai amoroso apresentado por Jesus a mim e a você, e diante desse Pai eu não preciso ter medo. O amor humano está limitado. O amor divino nos permite nos aproximarmos de Deus. Nos permite desfrutar do seu cuidado, nos permite desfrutar das suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Quando compreendemos a dimensão desse amor, amados, é possível então vencer os próprios medos. E aí precisamos perceber o verso 16, que vai dizer assim: assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor. Deus deseja que permaneçamos no seu amor, porque permanecendo no amor de Deus, Deus permanece em nós. E precisamos entender que esse amor ele vence o medo por causa de algumas características que o próprio João vai descrever aqui. O amor nos faz vencer o medo do juízo, o medo do castigo, o medo da punição do pecado, porque entendemos que Deus nos amou primeiro. Deus nos amou. Deus decidiu amar a mim e a você. Olha o verso 19 do capítulo 4 que diz assim: nós amamos
porque Ele nos amou primeiro. Amado, nós amamos a Deus porque antes de amarmos a Deus, Deus nos amou, Deus nos cuidou, Deus desejou derramar o seu amor sobre nós. É Deus quem toma a primeira atitude, é Deus quem vem ao nosso encontro, João declara isso, é Deus quem vai derramar sobre nós o seu amor. Deus não apenas nos amou, mas a grande notícia é que Ele nos amou primeiro. Olha o verso 10 também. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Perceba, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A mesma Bíblia diz que quando estamos no pecado, estamos em rebeldia contra Deus, somos adversários de Deus. A mesma Bíblia diz que esses homens que estão em rebeldia no pecado, separados de Deus, estavam mortos em seus delitos e pecados, destituídos da graça de Deus. Agora João vai dizer, olha, mas ainda assim Deus os amou, ou seja, Deus amou a mim e a você que estávamos nessa condição. Deus ama você que se encontra nessa condição, me ouvindo agora nessa noite e nos amando. Lá o verso 10, João vai dizer que nos amando, Ele envia o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele envia Jesus como sacrifício. Deus decidiu nos amar, mesmo sendo nós pecadores. Esse amor não é um amor inconsequente. Esse amor não é um amor feito de qualquer jeito. Ele é um amor que foi derramado sobre nós, tendo um preço caro, um preço sofrido, o preço do sangue vicário de Cristo na cruz. Deus não é um louco, um nécio que ama inconsequentemente. O amor de Deus teve um preço, e o preço foi dar o seu Filho unigênito por mim e por você. Que maravilha! Amar a Deus significa entender que Ele nos amou primeiro. E amou primeiro porque Ele não levou em conta as nossas imperfeições e incapacidades. Deus conhece, amados, a nossa limitação. Deus conhece as nossas imperfeições. E é a partir delas que Ele trabalha. É a partir dela que Ele transforma as nossas vidas para glorificar o seu próprio nome. Talvez você pense, pastor, mas eu tenho muitas limitações, eu também tenho. Amados, nós não podemos viver a síndrome dos super-homens, a síndrome dos perfeitos. Há muitas pessoas aí arrotando santidade, arrotando perfeição, arrotando correção, quando a Bíblia nos diz que precisamos de fato nos humilhar, reconhecendo que somos pecadores, porque isso feito, o amor e a graça de Deus se manifestará sobre nós. As redes sociais têm um perigo muito grande, o perigo de mostrarmos uma imagem que não somos. O perigo de evidenciar apenas a imagem. Mas há um homem na palavra de Deus, um apóstolo que vai dizer, olha, eu tive experiências maravilhosas, mas eu tenho uma fraqueza, eu tenho uma fragilidade. Esse é o meu apóstolo Paulo. E lá em 2 Coríntios 12, verso de 7 a 9, ele vai dizer assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O apóstolo Paulo está nesse capítulo 12 de 2 Coríntios dizendo que ele foi levado ao terceiro céu, viu coisas inimagináveis, viu coisas que não são todos que viram, ouviu coisas que ninguém ouviu, ou seja, as verdades que estão escritas na palavra, aquilo que nós lemos, Paulo viu, Paulo ouviu, e ele vai dizer, olha, mas para que eu não me exaltasse, foi me colocado um espinho na carne. E esse espinho eu pedi que Deus tirasse,
Mas Deus disse, olha, minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo disse o seguinte, eu tenho fragilidade, eu tenho podres, eu tenho limitações. Mas é ali que Deus tem trabalhado, amados. O amor de Deus se revela porque Ele trabalha nas nossas limitações. Ele trabalha a partir e apesar de cada um de nós. Deus trabalha apesar das nossas limitações. Deus trabalha apesar da nossa falta de fé. Deus trabalha apesar das nossas lutas e fragilidades. Deus trabalha em nós, se nós de fato desejarmos viver o seu amor. Por isso Ele nos amou primeiro, por isso Ele enviou Jesus por mim e por você. Deus derrama sobre nós o seu amor e é preciso entender que estar atentos para não nos tornarmos insensíveis ao amor de Deus. Porque quando somos insensíveis, deixamos de fluir desse amor. Nós não podemos, amados, nos tornar insensíveis ao amor de Deus. Nos tornar egoístas, achando que Deus nos deve algo, achando que Deus tem que fazer algo do meu jeito. Não. Deus nos amou, isso é suficiente. E esse amor precisa me contagiar, esse amor precisa me constranger, esse amor precisa me impulsionar a continuar amando, a continuar anunciando esse amor, a continuar proclamando o Evangelho, a continuar sendo servo de Deus. Quantas vezes nós nos sentimos deprimidos, tristes e não nos damos conta do amor de Deus por nós? Amados, o amor de Deus é tão pleno que se ninguém nos amar, o amor de Deus deve ser para nós suficiente. O amor de Deus é tão grande que o profeta vai dizer, acaso uma mãe pode se esquecer do filho do seu ventre que ainda a mama? Todavia, ainda que essa mãe se esqueça, Deus, eu não me esquecerei de vós. Os eu tenho marcados na palma das minhas mãos. Se uma mãe esquecer do seu bebezinho que mama, ela pode até esquecer. E as irmãs que são mães sabem que é difícil uma mãe esquecer de um bebê que mama. Mas se essa mãe se esquecer, ainda assim Deus não se esquecerá de nós. Há um provérbio chinês que diz que o amor de Deus é tão grande, um pensamento chinês, né? Que diz que o amor de Deus é tão grande que se nós juntássemos o amor de todas as mães do mundo inteiro e colocássemos ao lado do amor de Deus, seria como colocar um vagalume ao lado do sol ao meio-dia. Deus é a expressão máxima do amor. Deus é a perfeição máxima do amor. Deus é amor. A segunda coisa que eu quero pensar com você é que o amor vence o medo. Porque o amor de Deus nos aperfeiçoa. Olha o verso 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Amados, a Bíblia vai dizer que o amor está aperfeiçoado, Ele está nos aperfeiçoando. E o termo aperfeiçoado aqui é teleio, que significa levado ao seu fim. Ou seja, dessa forma o amor de Deus está nos levando à estatura de varão perfeito. O amor de Deus está consumando o seu sumo propósito em nós. Deus está nos levando ao fim para qual fomos chamados, para glorificar o seu nome, para vivermos como homens e mulheres segundo o seu coração. Esse amor não é apenas uma demonstração afetiva de sentimento, mas esse amor que nos aperfeiçoa é uma ação prática palpável de Deus em nós. É Deus moldando o barro que somos eu e você. É o amor de Deus que vai nos fazer melhores. É o amor de Deus que vai nos moldar de acordo com a sua vontade. O amor de Deus, amados, nos leva à maturidade cristã. E João aqui não está sugerindo um amor que nos leva a uma maturidade perfeita, livre do pecado, não. Mas o amor maduro que nos marca com a confiança em Deus. E essa confiança nos leva à perseverança. E a perseverança é a marca dos salvos. Entender que o amor de Deus
é o instrumento que vai ser usado por Deus para nos aperfeiçoar. Como um pai que corrige o filho em tempo errado, para que esse filho seja perfeito. Como um pai que traz disciplina, mas que também traz boas coisas, que também traz provisão, que também traz proteção, que também traz cuidado. É esse amor que nos aperfeiçoa, o amor do nosso Pai, que é Deus, conosco. É interessante perceber que Deus tem o desejo de nos moldar antes de tudo através do seu amor. Deus não tem o desejo de nos moldar através do seu castigo. Deus não tem o desejo de nos moldar através do seu chicote. A motivação para o molde de Deus é o seu amor, e o seu amor nos faz perfeitos, nos leva a desejar sermos perfeitos. Não é através da dor, não é através do sofrimento ou do medo, mas é através do amor que Deus deseja aperfeiçoar a mim e a você. João, capítulo 1, verso 12 e 13 vai dizer assim: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amados, o amor de Deus nos faz receber a Cristo, e recebendo a Cristo, somos gerados filhos de Deus, nascemos de novo, e nascendo de novo, nascemos de Deus, e nascendo de Deus, agora podemos chamar Deus de Pai, e chamando Deus de Pai, desfrutamos do amor dele. O amor de Deus deseja aperfeiçoar a você e a mim. O amor de Deus deseja nos levar ao centro da sua vontade, a lugares altos, a lugares excelentes, a lugares de refrigério para nossa alma, a lugares de salvação, a lugares de transformação. É o amor de Deus que nos impulsiona a isso, é o amor de Deus que nos aperfeiçoa para isso. O amor de Deus nos possibilita tornar-nos filhos de Deus, desfrutando do pleno cuidado de Deus. Por último, é pelo amor que Deus deseja nos livrar do castigo. Olha o verso 18. Diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor de Deus é o antídoto para o terror do pecado. O amor de Deus, vou repetir, é o antídoto para o terror do pecado. O amor de Deus é a personificação de Cristo Jesus sacrificado na cruz. O pecado é o terror da morte eterna e de uma vida na eternidade, sofrendo o castigo do inferno. É o amor de Deus que traz para nós a libertação, a confiança de que não precisamos temer a morte, porque ela não tem mais poder sobre as nossas almas. Porque o medo pressupõe castigo, mas o amor nos dá confiança. Deus não deseja, amados, que eu e você sirvamos a Ele por medo, mas sirvamos a Ele por amor, porque Ele nos ama, Ele nos amou primeiro, Ele derramou o seu amor sobre mim e sobre você. O medo implica o tormento e castigo, uma realidade que os cristãos, amados, os servos de Deus nunca viverão, porque foram perdoados. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você vive com medo da morte, com medo daquilo que vai ser o seu futuro, com medo daquilo que vai ser a sua vida após a morte, na eternidade, sofrendo um castigo eterno, deixa eu dizer uma coisa para você: o amor de Deus está disponível para você, ele se chama Jesus Cristo, porque aqueles que recebem a Cristo não precisam temer a morte, pois têm a plena confiança que já passaram da morte para a vida, na morte de Cristo Jesus, no seu sacrifício na cruz. Onde há amor, haverá aperfeiçoamento. E o amor aperfeiçoado nos livra do temor da morte. Entender que o amor de Deus é compreender a extensão do sacrifício de Cristo por nós. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos,
mesmo sendo limitados, mesmo tendo medos e fragilidades, Cristo se derramou por nós. João 3,16 declara isso, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é perfeito. E o amor de Deus perfeito é Cristo dado por nós. Olha o verso 9 do mesmo capítulo, diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Se temos vivido com medo, estamos vivendo longe do amor de Deus. O medo é o sintoma, a sinalização de que estamos longe de Deus. O medo é a manifestação natural da carne, nos mostrando que nos distanciamos de Deus. Você tem vivido com medo? Você tem vivido esse tempo apavorado, amedrontado? Meu irmão, permita que o amor de Deus encha o seu coração nessa noite. Você tem vivido com medo porque não confessou a Cristo os seus pecados. Você tem vivido com medo porque ainda não recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Receba a Cristo nessa noite e declare: sim, eu creio. Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Diga isso. Se você estiver me assistindo e desejar se manifestar aí nos comentários, você poderá fazer isso. Eu quero orar pela sua vida. Mas, amados, precisamos entender que o amor de Deus nos faz viver sem temer. Porque a nossa vida não está no controle do homem, a nossa vida não está baseada nas circunstâncias desse momento, a nossa vida está sob o controle absoluto de Deus. E a morte, ainda que ela aconteça, ela não é o fim, ela é apenas a passagem da vida humana para a vida eterna com Deus. Desfrutando daquilo que diz o Apocalipse, que ele enxugará do olho toda a lágrima. Amado, quais são os seus medos? Quais são as questões que apavoram o seu coração? Receba hoje o amor que lança fora todo medo. O amor de Deus manifesta em Cristo Jesus, por mim e por você. Desfrute desse amor e não viva prisioneiro do medo.